As redes sociais podem estar deixando as pessoas mais irritadas. De acordo com o estudo, o uso frequente das plataformas digitais pode gerar algum prazer porque acaba liberando dopamina no cérebro. Mas passar o tempo todo conectado pode causar irritação. A pesquisa, realizada nos Estados Unidos, analisou o uso de plataformas como Instagram, X, Facebook e TikTok. Participaram do levantamento mais de 40 mil pessoas. Elas responderam questionários sobre a frequência de utilização das redes e quantidade de publicações. Para analisar os efeitos de humor, foi utilizada uma metodologia específica para avaliar irritabilidade, com uma pontuação que variava de 5 a 30. Ainda foram calculados sintomas depressivos e de ansiedade. 78,2% dos entrevistados disseram ter acesso diário a pelo menos uma plataforma. Quase 25% relataram acessar essa rede a maior parte do dia. 16,2% afirmaram publicar conteúdos várias vezes ao dia. Resultado: quanto mais tempo online, maior a irritabilidade, principalmente entre usuários do X e do Facebook e entre quem postava com maior frequência. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vendas do comércio caem 0,1% em janeiro na comparação com dezembro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O órgão explica que, estatisticamente, dá para dizer que as vendas estacionaram e que só se considera que elas subiram ou caíram quando a variação passa de 0,5%. Dos 8 setores do comércio analisados, 4 tiveram resultado negativo, com destaque para o farmacêutico, com queda de 3,4%, como explica o gerente do IBGE, Cristiano Santos. 4 tiveram taxas positivas e 4 tiveram taxas negativas, mas os que tiveram taxas negativas também foram muito próximas de zero. 3 deles tiveram essa taxa muito próxima de zero. Dentre eles, o que mais tem peso na pesquisa, que é Ribeirão Supermercados, que teve uma variação de menos 0,4%. A queda efetiva ficou com o setor farmacêutico, que é de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Além dos setores farmacêuticos e de supermercados, as lojas de roupas e as de móveis e eletrodomésticos também venderam menos em janeiro. Já os 4 segmentos com resultado positivo foram combustíveis e lubrificantes, livros, jornais e papelaria, equipamentos de informática e comunicação e artigos de uso pessoal e doméstico. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A produção de motos, que bateu recorde em 2024, segue em alta no país. De acordo com a Abraciclo, associação que reúne as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus, o setor apresenta crescimento constante desde que se recuperou da crise do meio da década passada, com um salto de 883 mil unidades produzidas em 2018 para mais de 1.700.000 em 2024. E esse total deve aumentar este ano. A previsão é de alta de 7,5% em relação a 2024, o que vai significar uma produção na casa de 1.800.000 motocicletas. Se isso acontecer, será o terceiro maior número desde 1975. E se mantiver o ritmo desse começo de ano, a possibilidade é alta. Segundo a Abraciclo, só em fevereiro foram produzidas 176 mil unidades, uma alta de quase 6,5% em relação a janeiro e de mais de 25% em relação a fevereiro do ano passado. E os emplacamentos, que são as vendas de motos novas, também apresentam alta nos números. O setor vendeu 308 mil unidades no primeiro bimestre, 10% a mais do que foi comercializado no mesmo período de 2024. Foi o melhor primeiro bimestre já registrado pela entidade. E isso mesmo com queda nas vendas
vendas registradas no Sudeste, que é o maior mercado. As 3 categorias mais produzidas continuam sendo a Street para uso urbano, a Trial, ideal tanto para vias pavimentadas como para estradas de chão, e a Motoneta, como são classificados os modelos scooters e similares. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A União pagou em fevereiro 1,33 bilhão de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios. Os dados constam no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional. Da quantia geral, 854,03 milhões de reais são débitos não quitados pelo Estado de Minas Gerais, 319,76 milhões do Rio de Janeiro, 75,94 milhões de reais de Goiás, 72,95 milhões de reais do Rio Grande do Sul, 2,81 milhões de reais do Rio Grande do Norte e 73,85 mil do município de Santanópolis, na Bahia. No acumulado do ano, o valor de débitos honrados de entes federados chega a 1,82 bilhão de reais. Desde 2016, a União pagou 77,32 bilhões, mas só recuperou 5,68 milhões. O Ministério da Fazenda explica que, entre os principais fatores que contribuem para o baixo volume de garantias recuperadas, é que boa parte das garantias honradas são de estados que se encontram no regime de recuperação fiscal. É o caso de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que contam com o benefício de suspensão temporária da execução de contragarantia. O processo funciona da seguinte forma: a União, que é garantidora de operações de crédito, é comunicada pelos credores de que determinado estado ou município não quitou alguma parcela do contrato. A partir dessa notificação, o Tesouro Nacional informa o ente da dívida para que se manifeste em relação aos atrasos nos pagamentos. Se o ente não cumprir suas obrigações no prazo determinado, a União paga as quantias devidas, mas desconta o valor coberto de repasses federais ordinários, como receitas dos fundos de participação, por exemplo. No entanto, há casos de bloqueio na execução das contragarantias pela adoção de regimes de recuperação fiscal, que podem ocorrer por meio de decisões judiciais que suspendem a execução ou ainda por legislações de compensação das dívidas. Dos 77,32 bilhões de reais honrados pela União, aproximadamente 68,11 bilhões se enquadram nessas condições. Reportagem Marquesan Araújo. O governo federal publicou o decreto número 12.411 de 2025, que reestrutura o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. A medida amplia a participação da sociedade civil, restabelece representações estaduais, distrital e municipais e assegura a paridade entre governo e sociedade no órgão. Com a mudança, o CONAD passa a ter 19 representantes do governo e 19 da sociedade civil, além de contar com a participação da Advocacia Geral da União. O decreto também prorroga a gestão atual por 60 dias para permitir a conclusão do processo eleitoral dos novos conselheiros. O processo será conduzido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com edital público no Diário Oficial da União. As entidades interessadas devem comprovar a atuação nacional e presença em pelo menos 5 estados de 3 regiões do país. O novo decreto prevê a realização da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência a cada 4 anos, o que amplia o diálogo entre governo e sociedade. O CONAD é um órgão consultivo e deliberativo responsável por acompanhar e avaliar políticas para pessoas com deficiência em áreas como educação, saúde, trabalho e assistência social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vacina contra a gripe agora estará disponível o ano todo para o público-alvo. A imunização já teve início em todo o país para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos a partir dos 60 anos. A partir deste ano, a vacina contra a gripe passou a integrar o esquema de imunização do Sistema Único de Saúde de forma permanente. Significa que a vacina vai estar disponível durante todo o ano para esse público-alvo e não somente em campanhas sazonais. Para os outros grupos, a aplicação do influenza seguirá algumas estratégias definidas pelo Ministério da Saúde. A mudança é uma das adotadas pela pasta para 2025. No caso da poliomielite, por exemplo, a gotinha foi substituída pela vacina inativada, injetável, para a primeira dose de reforço. Quanto ao rotavírus, o período de aplicação foi ampliado. Hoje, a primeira dose, indicada aos 2 meses de idade, pode ser administrada até os 11 meses. A segunda pulou de 4 meses para 23. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Vendas de veículos 0 km disparam no país em fevereiro. Foram emplacadas cerca de 185 mil unidades, número 11% maior que no mesmo período do ano passado e que representa alta de 8% em relação a janeiro deste ano. Os dados foram divulgados pela Anfavea, a entidade que reúne os fabricantes. Já o total de veículos fabricados no país foi ainda maior, 217 mil unidades, o melhor resultado para fevereiro desde 2019. Um dos motivos é o fato de que, além das vendas no mercado interno, as exportações estão aquecidas em 2025. Do começo do ano para cá, quase 77 mil veículos fabricados aqui foram para outros países, alta de 55% na comparação com o mesmo período de 2024. Pouco mais da metade das exportações tem como destino a Argentina. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A maioria das universidades federais não tem políticas de combate ao assédio. A conclusão é do Tribunal de Contas da União. A área técnica do TCU analisou as 69 instituições federais e constatou que em 41 delas não existe políticas de prevenção e combate ao assédio, ou seja, em 6 de cada 10. O relatório do órgão diz que a falta de política voltada ao assédio nas universidades faz com que não haja responsáveis dentro dessas instituições de ensino para acolher e orientar as vítimas. De acordo com o tribunal, isso contraria as orientações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Além disso, em 19 das 28 universidades que possuem políticas de prevenção, o Tribunal de Contas constatou falhas, como a falta de definição sobre procedimentos para o encaminhamento de relatos de assédio e a falta de orientação sobre a apuração de denúncias envolvendo trabalhadores terceirizados. Além disso, muitas delas mencionam apenas o assédio sexual em suas políticas de combate e prevenção ao assédio, sem citar o assédio moral. O TCU determinou que as instituições envolvidas adotem providências. Entre as universidades federais que não têm políticas de prevenção e combate ao assédio estão a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a UFRJ, duas das mais conhecidas do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Bebês de mães vacinadas contra a Covid têm mais anticorpos, é o que comprovou um estudo do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira. Os pesquisadores analisaram os benefícios da amamentação exclusiva
no fortalecimento da imunidade de bebês contra a Covid-19. Participaram da pesquisa mulheres vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2. Os especialistas concluíram que essas mães transferem níveis elevados de anticorpos neutralizantes para o leite, o que ajuda a proteger as crianças contra infecções do SARS-CoV-2. O aleitamento materno exclusivo é quando os bebês, como o próprio nome diz, se alimentam somente com o leite da mãe, sem sucos ou outras formas líquidas ou sólidas. Para os pesquisadores, os resultados mostram um importante avanço no entendimento da imunidade passiva transferida por meio da amamentação e reforçam a recomendação dessa prática de forma exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Na Rádio 2, Fabíola Altran. A Polícia Federal deflagrou a Operação Falsa Ajuda. A iniciativa tem como objetivo o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva em Goiás, Distrito Federal e Ceará. A ação está relacionada ao golpe de troca de cartões bancários. As investigações mostram que o grupo criminoso lesou cerca de 10 clientes da Caixa Econômica Federal no estado de Goiás. Os crimes foram cometidos de novembro de 2024 a janeiro de 2025. O grupo aplicava o golpe da troca de cartões ao simular auxílio às vítimas. Após o uso do caixa eletrônico, um criminoso exibia falso comunicado do banco para convencer o cliente a trocar a senha. Ao confundir a vítima, o meliante substituía o cartão e obtinha a nova senha. Em seguida, o estelionatário ia para outra agência da Caixa e realizava saques, transferências e compras fictícias em máquinas de cartão sob posse do grupo criminoso. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.